minha carreira. Foi uma carreira recheada de títulos, de glórias e tudo mais. E fui chegando aqui no Cruzeiro em 64. O Cruzeiro havia 14 anos que ele ganhava o título na categoria de base. Nós fomos campeões e foi assim uma carreira meteórica. Porque em 64 campeão juvenil, foi um título também importantíssimo, porque ali foi um começo de tudo, de toda a transformação do Cruzeiro. Então foi os 14 anos que eu vesti a camisa do Cruzeiro, foi realmente uma coisa espetacular na minha vida. Eu sempre que tenho oportunidade, eu sempre falo que, no meu entender, essa é a maior conquista do Cruzeiro. Claro que todos têm sua importância, a começar pelo juvenil em 64 e vai por aí. Mas esse título ele tem uma importância muito grande para a história do Cruzeiro, porque ele transformou o Cruzeiro num time caseiro, num time nacional e posteriormente num clube mundial. Então é, sem dúvida alguma, a maior conquista do Cruzeiro em todos os tempos. Esse título foi tão importante na história do Cruzeiro porque transformou o futebol brasileiro, porque chamou tanta atenção do Brasil inteiro, sobretudo essa goleada de 6-2, que todos os clubes do Brasil reivindicaram aí que transformou esse campeonato, que era Rio e São Paulo, e alguns convidados de fora, em campeonato brasileiro. Então daí a importância desse título de 66. Na verdade, o Cruzeiro, o sucesso maior é porque o Cruzeiro era uma verdadeira família. Jogadores, a maioria jovens, né? No caso meu, do Tostão, do Natal, do Piazza, todos nós estávamos mais ou menos de idade, e com jogadores mais experientes, que eram o Procópio e o William, que somou muito nesse título, nessa conquista de 66. Então, o grande segredo do Cruzeiro foi isso, era a sua harmonia, onde não havia competição, onde havia muita amizade, muita consideração. Daí o grande sucesso do Cruzeiro, e formado sobretudo de homens, né? Porque o comportamento de todos nós era um comportamento realmente profissional. Se me pergunta como é que surgiu esse apelido, né? Príncipe do futebol. E aí foi um dos maiores ídolos que eu tive na minha vida, que foi o Pelé. E ele disse em uma entrevista em São Paulo, foi uma coisa assim, até muito gratificante, porque o Pelé e o Garrincha eram os meus maiores ídolos quando eu era criança na Pedro Leopoldo. Então ele disse lá em São Paulo que eu sou o seu rei, e Zé do Milho, quando me chamava, é o príncipe, que é o maior jogador, o principal jogador do Cruzeiro. Isso para mim foi uma história do Garrincha também, né? Que nós fomos jogar em São Paulo, estávamos num apartamento, eu e o Raul, quando bateu na porta, e aí o Raul falou, vai lá, nego, vai ver o que é. Eu falei, não, Raul, vai você, a gente brincava muito. E aí o Raul falou, pô, você é preguiçoso pra caramba. Eu falei, pô, e você, né, não? Pô, o que custa abrir uma porta? Assim, brincando, né? Aí daqui a pouco o Raul abriu a porta e veio, e falou, nego. Eu falei, o que foi? Pô, Era o Mané Garrincha que entrou. Eu só não senti uma coisa assim, fácil, sei lá, alguma coisa, porque eu estava deitado e foi assim uma das maiores emoções que eu tive futebol para me proporcionou. Na verdade, o que houve foi um retrocesso no futebol brasileiro, porque a partir de 74, eu sempre cito o exemplo do futebol para o que está acontecendo no nosso país. O futebol não foi diferente. O futebol sofreu também consequências da corrupção, dos interesses. Por quê? Porque a partir de 74, quando o Brasil perdeu na primeira fase para a Holanda, aí surgiu aqueles treinadores, preparadores físicos que queriam implantar no futebol brasileiro
o futebol europeu. Então houve um retrocesso muito grande, porque o grande segredo do jogador sul-americano e brasileiro, principalmente, o que fazia a diferença é justamente a malícia, a improvisação, a sua arte. E aí o que aconteceu? Nós plantamos aqui a força física, aí nos tornamos um futebol comum. A consequência maior de tudo isso que aconteceu nesse tempo, esses anos todos, foi aquela catástrofe de 2014, que perdemos para a Alemanha de 7-1. Isso foi consequência daquilo que vinha acontecendo errado. A base sofre muito do que aconteceu no futebol brasileiro. Se preza muito a marcação, se preza muito o esquema rígido, ao passo que o jogador brasileiro precisa de liberdade, ele precisa o que eu tenho de melhor, que é a malícia, a improvisação, a sua arte. E as escolinhas, as categorias de base sofreram muito e sofrem. Tite, o que ele fez? Ele fez o jogador, ele devolveu ao jogador brasileiro a sua liberdade de criação. Aí o futebol brasileiro é um futebol que encanta o mundo, é diferenciado. E tudo isso que está acontecendo para mim não é surpresa nenhuma. O futebol brasileiro voltar a ser respeitado de novo.